Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a minha fé, tá? E o que eu tenho acreditado a respeito do poder do ensinamento de Deus, tá? Para ser um ensinamento de proporções internacionais, tá? A primeira coisa a respeito do ensinamento de Deus, tá? É que, falando a respeito do Evangelho, tá? O Evangelho não é um ensinamento de massa, entendeu? Ou seja, não é um ensinamento que onde é proposto que as pessoas pratiquem baseado assim em todo mundo praticar como se fosse uma ditadura, consegue entender? Por quê? Porque o que diz respeito à aproximação de uma pessoa de Deus, tá? De a pessoa se aproximar de Deus, gostar de Deus, aderir a Deus, se interessar por Deus, é uma coisa que não acontece, entendeu? Por doutrina, como se fosse uma lei, consegue entender? Significa que num país, se uma pessoa declara que todo mundo tem que ser cristão, tá? Isso daí não vai funcionar, entendeu? Por quê? Porque até mesmo quando você faz parte de um reduto cristão, no caso uma igreja, você vai ver que dentro da igreja tem pessoas ali que estão na igreja, entendeu? Mas que também não queriam estar ali, né? Que é quase sempre os filhos das pessoas que participam da igreja. Você vê que eles estão ali na igreja ali, mas eles não têm interesse nenhum naquele ensinamento ali. Então, quando eu penso num ensinamento de proporção internacional, tá? Eu penso na capacidade de usar os ensinamentos, tá? Que tem o potencial para revolucionar o mundo, consegue entender? Então eu não estou falando aqui de nenhum tipo de promoção de uma religião, consegue entender? De uma sociedade religiosa, entendeu? Então eu não tenho nenhum tipo de ideal que se assemelhe, tá, a cristianismo, você consegue entender? Eu acho que se algum idiota achou que eu ando tentando promover o cristianismo, essa pessoa é um grande de um idiota mesmo, entendeu? Consegue entender? Porque cristianismo, a ditadura do cristianismo já é muito antiga, entendeu? Já tentaram fazer isso há muito tempo, entendeu? Veja que as sociedades injustas mesmo ostentavam o cristianismo, tá? Então não estou falando aqui de nenhum cristianismo, estou falando do uso legítimo dos ensinamentos de Deus, tá? Ok? Introduzindo isso aqui, né? Perdi muito tempo falando a respeito dessa situação. Então vou falar direto do que eu penso, tá? O lance é o seguinte, a sociedade, tá? Está toda dominada pelo ensinamento do diabo, entendeu? Essa é a primeira coisa, tá? Que é o cu que encosta no seu olho. Pronto, esse aqui é o ponto que eu quero chegar, tá? A sociedade internacional, tá? A sociedade nacional e a sociedade internacional e as sociedades internacionais, vamos dizer assim, tá? Porque falando de um país estrangeiro e falando de todos os países internacionais, tá? Estão todos contaminados, tá? Encharcados, controlados pela doutrina do diabo, entendeu? Pela crença de que praticar doutrinas de demônios, tá? E aderir ao diabo, fazer o que o diabo ensina, ser do diabo, entendeu? Fazer símbolos do diabo, contar números do diabo e praticar tudo o que diz que é respeito ao diabo, entendeu? Que isso daí é muito eficiente, tá? E que isso daí é um nível maior de alguma coisa, entendeu? É extremamente nojento, mas que é isso daí que as pessoas têm que praticar, consegue entender? Porque não tem outro jeito, né, para esse mundo, né? Neste mundo se pratica a doutrina do diabo, né? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: a razão por que pessoas que estão no ponto mais alto da sociedade praticam isso daí. Ou existe uma força, entendeu? Existe uma força, não vou nem tentar explicar a respeito dessa força, né? O que seria essa força? Seria alguma coisa que eu vou colocar assim em branco,
tá? Você imagine, ou existe algo, porque você pode imaginar que é uma força política, que é uma força espiritual, que é uma força de qualquer nível que você possa imaginar, que faz, que na verdade obriga, entendeu? Obriga líderes que são os mais altos dos mais altos, você consegue entender por quê? Quando você chega ao nível mais alto, tem alguém mais alto. Mas eu estou falando do nível mais alto, consegue entender? No nível onde a decisão está na mão do mais alto, você consegue entender? Que esse animal que encostou o cu no meu olho tem que ser dado um tiro no olho dele, né? Significa que ou quem está no nível mais alto, existe uma força que faz com que obriga essa pessoa a fazer a vontade do diabo, tá? Consegue entender? Ou então o que existe é realmente uma adesão consciente ao diabo por causa disso que eu acabei de falar aqui. A ideia de acreditar que o diabo tem a doutrina mais elevada. Você consegue entender? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. Significa o seguinte, que o ensinamento de Deus, o que eu acredito a respeito do ensinamento de Deus é que o ensinamento de Deus é plenamente eficiente, tá? Do Antigo Testamento até o Novo. Significa que eu acredito, tá, no poder deste ensinamento, tá, como absoluto, tá, como supremo, entendeu? Significa o seguinte, preste atenção, porque quando se fala do Evangelho, fala-se, pensa-se, tá, até mesmo no próprio cristianismo, tá, e já é uma convicção dos líderes que são evangélicos, tá, do protestantismo no caso, né, falando a linguagem mais formal. Eles acreditam que de fato o Evangelho é um ensinamento decadente, tá? Eles entendem que o Evangelho é um ensinamento decadente e automaticamente o Antigo Testamento seria um ensinamento do diabo. Consegue entender? Significa que a crença é que o ensinamento do Antigo Testamento é um ensinamento do diabo, o ensinamento do Evangelho é um ensinamento de Deus, tá? Porque essa chegando aqui a parte conclusiva mesmo de como esse pessoal raciocina, tá? Os cristianistas, tá? Que é os evangélicos e os católicos, de que a doutrina do Antigo Testamento é uma versão de uma doutrina do diabo e que o Evangelho na verdade não serve para nada, entendeu? Essa crença nunca fez parte de mim, tá? E não é o que faz. Eu acredito que o Antigo Testamento é de Deus e o Novo Testamento é de Deus. As duas coisas são uma coisa só. Para mim a Bíblia é inteira, é uma coisa só, tá? E eu acredito que esse ensinamento tem grande poder, tá? Para revolucionar o mundo, você consegue entender? Para revolucionar todo tipo de problema que diz respeito a um país, você está entendendo? E internacional, tá? Excetuando isso que eu falei aqui. Agora preste atenção, para mim voltar a essa situação, eu preciso falar isso aqui, que é isso que faz parte aqui do vídeo. Mas o ensinamento, como o Evangelho, como a Bíblia, tá, toda, para que ele possa revolucionar uma sociedade, entendeu? Seja país, tá? Um país estrangeiro, que eu estou falando de um nível de um país que está fora do meu conhecimento, entendeu? E influenciar em nível internacional vários países, entendeu? Ou seja, todos os países do mundo, tá? É necessário que o líder, tá? Que o líder que ostenta o ensinamento de Deus, tá? Esteja acima da liderança. Significa o seguinte, essa pessoa tem que ter autoridade máxima, consegue entender? Aí sim ele vai conseguir fazer com que a Bíblia seja um ensinamento útil, entendeu? Ou então que ele tenha participação para que seja atendido as colocações que ele faz com esse ensinamento e as propostas serem realizadas, consegue entender? Caso contrário, não dá certo. Aí acontece o quê? Que essa força que eu falei aqui, que na verdade controla os líderes que estão em cima, entendeu? Na verdade, se não existe essa força, esses líderes em cima trabalham para que esse ensinamento não chegue, entendeu? Por quê? Porque esse aqui é o outro raciocínio também que é interessante, entendeu? Ó Deus, cada segundo que esse animal está invocando no meu olho, seja açoitado o olho desse vagabundo. Significa o seguinte, existe uma razão para que se proponha o diabo, entendeu? No lugar de Deus, entendeu?
seja por razão, analisando por opção, tá? Agora analisando por opção, ou é por questão de dinheiro, entendeu? Por questão comercial, tá? Ou é por algum tipo de ambição, tá? Ou de propósito, entendeu? Às vezes até de má vontade de trabalhar, sim. É bastante interessante isso, tá? A ideia de não querer se produzir lucro fazendo por onde? Você consegue entender? Significa o seguinte: eu acredito, tá, que a rejeição do ensinamento de Deus por alguma coisa que seja do diabo, ou seja, destruidor, você consegue entender? Só vai gerar destruição. Consegue entender? Porque quando uma pessoa caminha fora do ensinamento de Deus, mas ela observa a natureza do certo, entendeu? Do direito, automaticamente essa pessoa está fazendo certo, consegue entender? Nesse caso aí, a pessoa diante do tribunal de Deus não é condenada, porque não caminhou pelo caminho errado, consegue entender? Mas, ó Deus, cada segundo que esse animal encosta no meu olho, seja um açoite no olho desse vagabundo. Mas quando o indivíduo quando esse ensinamento caminha pelo caminho do errado, entendeu? Aí sim, está atraindo maldição e juízo, tá entendendo? Significa que a eficiência desse caminho aí é claramente a destruição do indivíduo que pratica, entendeu? Seja quem for, né? Porque diante de Deus quem vai julgar, consegue entender? No tribunal de Deus só quem manda é Ele, entendeu? E é alguém que está extremamente acima de tudo isso aqui, entendeu? Essa pessoa está no caminho da condenação e fazendo uma linha de um caminho eficiente. A mim fica a questão do porquê não, né, o ensinamento de Deus, já que é o caminho direito, entendeu? É o caminho que livra da condenação, entendeu? E livra da destruição por vir, entendeu? Significa o seguinte: no caminho de Deus também, que esse animal encostou o cu no meu olho, não tem espaço para nada que encosta o cu no olho dos outros. Significa que eu não falei de uma ditadura, entendeu? Eu não falei de um ensinamento de ditadura, não falei de um ensinamento religioso obrigatório, eu falei de um processo onde caminhar pelo direito para ter o resultado, consegue entender? Significa caminhar através do que é direito para conseguir o objetivo, que é o progresso. Eu acredito, entendeu, que se existe algum país no mundo, entendeu, essa é a minha fé, entendeu, se existe algum país neste mundo que, considerando aquela questão que eu falei, não, Jorge, não existe uma força sobre os líderes maiores, ou não existe essa força, mas por má vontade mesmo eles seguem o caminho do diabo por opção mesmo. Se existe um país neste mundo que está fora de tudo isso daí, considerando o que eu falei, que não dá para fazer isso se não for por aquelas duas situações, ou é o líder máximo ou um líder amparado, entendeu? Amparado pelo máximo para fazer, conforme o que está escrito na Bíblia, entendeu? Significa que se existe um país nesse mundo que tem esta oportunidade, entendeu, de fazer conforme eu falei, eu acredito que o ensinamento de Deus pode fazer 10 vezes melhor que tudo isso que esses indivíduos fazem, entendeu? Pode fazer muito melhor do que eles, entendeu? Não vou dizer que o objetivo é transformar esse país numa coisa que venha destruir isso daí, ou que venha tirar isso daí, mas pelo menos esse país aí, fazendo uso de tudo isso daí, entendeu? Fazendo uso do poder que existe nos ensinamentos de Deus, eles vão, eu acredito que este país pode tirar vantagem do ensinamento de Deus. É o que eu coloco, entendeu? Eu subestimo, assim como essas doutrinas de diabo, entendeu? Subestimo o ensinamento de Deus, eu subestimo bastante esses ensinamentos, consegue entender? Eu acredito bastante no poder do ensinamento de Deus, tá? Ok? E é isso daí, né? Não tem mais nada para falar. Eu acredito que o ensinamento de Deus é poderoso, entendeu? E eu acredito que Deus me inspirou com esse ensinamento, tá? Eu acredito que Deus me deu ensinamentos que não estão escritos, mas que são ensinamentos inspirados por Deus, tá?
E eu acredito que Deus me deu capacidade com este ensinamento.